Imagine um país onde o passado se entrelaça com o presente, onde montanhas imponentes guardam segredos de civilizações antigas e onde a cultura é tão vibrante quanto os tecidos coloridos que adornam suas ruas. Esse lugar existe e se chama Peru. Muitos conhecem o Peru apenas como o lar do lendário Machu Picchu, mas este país sul-americano é muito mais do que isso. Ele é uma tapeçaria rica de tradições, paisagens deslumbrantes e curiosidades que surpreendem até os viajantes mais experientes. Hoje, embarcaremos em uma jornada para descobrir 5 curiosidades impactantes sobre o Peru, revelando aspectos que vão além do que os olhos podem ver à primeira vista. Prepare-se para explorar um mundo onde a história respira vida, onde a natureza desafia a imaginação e onde as pessoas carregam consigo o legado de milhares de anos. Esta é uma viagem que promete transformar tudo o que você pensava saber sobre o Peru. O mistério das linhas de Nazca, um enigma escrito no deserto. No coração do deserto peruano, esculpidas na vastidão árida e silenciosa, encontram-se as linhas de Nazca, um dos maiores enigmas arqueológicos do mundo. Essas figuras gigantescas, visíveis apenas do alto, representam animais, plantas e formas geométricas que desafiam a compreensão humana. Imagine-se caminhando por essa paisagem desolada, sentindo o calor escaldante do sol, enquanto tenta decifrar o propósito dessas marcas que permanecem intactas há mais de 2000 anos. A pergunta que ecoa na mente de qualquer visitante é: quem criou essas linhas e por quê? Os antigos habitantes da região, conhecidos como a cultura Nazca, são os responsáveis por essa obra monumental. Mas o que os motivou a criar algo tão grandioso? Algumas teorias sugerem que as linhas tinham um propósito religioso ou astronômico, servindo como um calendário celestial ou como oferendas aos deuses. Outros especulam que elas eram parte de rituais ligados à água, um recurso escasso e precioso no deserto. Independentemente da resposta, o que impressiona é a precisão com que foram traçadas, sem o uso de tecnologia moderna. Para entender melhor esse mistério, podemos imaginar um artesão Nazca, trabalhando sob o sol inclemente, guiado por uma visão que talvez ele mesmo não compreendesse completamente. Ele seria um homem simples, mas com habilidades extraordinárias, capaz de criar algo que atravessaria os séculos. Sua comunidade, unida por uma fé inabalável, acreditava que essas linhas poderiam garantir sua sobrevivência em um ambiente hostil. Essa conexão entre o humano e o divino é o que torna as linhas de Nazca tão fascinantes. Hoje, ao sobrevoar o deserto, os turistas são tomados por uma sensação de reverência diante dessa obra-prima ancestral. Se você está gostando deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like para nos ajudar a continuar trazendo conteúdos tão ricos e interessantes como este. E se quiser mergulhar ainda mais no mundo das culturas e tradições ao redor do globo, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Comente também aqui embaixo qual dessas curiosidades mais chamou sua atenção até agora. O Lago Titicaca, um portal para os deuses. No extremo sul do Peru, onde o céu parece tocar a terra, encontra-se o Lago Titicaca, um dos maiores lagos navegáveis do mundo e um lugar de profunda importância cultural e espiritual. Suas águas cristalinas, que refletem as montanhas nevadas ao redor, guardam segredos que remontam aos primórdios da civilização andina. Para os povos indígenas que habitam suas margens, o lago não é apenas uma fonte de vida, mas também um portal místico que conecta o mundo terreno ao divino. Imagine-se em uma pequena embarcação tradicional, feita de totora, deslizando suavemente sobre as águas, enquanto ouve histórias que misturam mitologia e realidade. Segundo a lenda inca, o Lago Titicaca foi o berço da civilização. Foi aqui que o deus Viracocha emergiu das profundezas para criar o sol, a lua e as primeiras pessoas. Esses seres humanos originais, feitos de pedra, foram trazidos à vida com o sopro divino e enviados para povoar as terras andinas. Essa narrativa transforma o lago em um símbolo sagrado, um lugar onde o mito se torna tangível. Para os visitantes, essa conexão entre o humano e o divino é palpável, especialmente nas ilhas flutuantes dos Urus, onde famílias vivem em harmonia com a natureza há séculos. Os Urus, um povo indígena ancestral,
construíram suas ilhas artificiais usando totora, uma planta aquática abundante na região. Essas ilhas flutuantes são mais do que simples moradias. Elas representam uma forma de resistência cultural contra o avanço do mundo moderno. Ao caminhar sobre uma dessas ilhas, sentindo sua textura macia sob os pés, é impossível não se impressionar com a engenhosidade de seus criadores. A diversidade cultural do Peru, um mosaico de identidades. O Peru é um país que transcende fronteiras culturais, onde cada região revela uma nova faceta de sua identidade multifacetada. Com mais de 50 grupos étnicos e 47 línguas indígenas faladas ao lado do espanhol, o país é um verdadeiro mosaico de tradições, crenças e modos de vida. Essa diversidade não é apenas um reflexo do passado, mas uma força viva que molda o presente e inspira o futuro. Imagine-se caminhando pelas ruas de Cusco, onde o som das flautas andinas se mistura ao ritmo frenético da vida urbana, ou explorando as selvas amazônicas, onde comunidades indígenas preservam saberes ancestrais em harmonia com a natureza. No coração dessa diversidade está o povo Quechua, descendente direto dos Incas, cuja língua e cultura continuam a florescer apesar dos séculos de colonização. Para os Quechuas, a relação com a terra, ou Pachamama, é sagrada. Eles acreditam que tudo na natureza possui um espírito e que o equilíbrio entre o ser humano e o ambiente é essencial para a sobrevivência. Esse conceito, profundamente enraizado em suas tradições, tem ganhado relevância global à medida que o mundo enfrenta crises ambientais sem precedentes. A visão de mundo dos Quechuas oferece lições valiosas sobre sustentabilidade e respeito ao planeta. Ao norte, nas regiões costeiras, encontramos os afro-peruanos, cuja herança cultural é resultado da fusão entre as tradições africanas e as influências locais. Seus ritmos musicais, como o landó e o festejo, são uma celebração vibrante da resistência e da alegria. Esses estilos musicais, acompanhados por instrumentos como o cajón, têm conquistado espaço no cenário internacional, levando consigo a história de luta e superação de um povo que transformou a diversidade em arte. Já na Amazônia peruana, as comunidades indígenas, como os Axanincas e os Shipibos, guardam conhecimentos ancestrais sobre medicina natural, artesanato e espiritualidade. Suas cerimônias de cura, guiadas por xamãs que utilizam plantas sagradas como o ayahuasca, atraem visitantes de todo o mundo em busca de autoconhecimento e transformação. Essas práticas, embora controversas para alguns, destacam a riqueza cultural e espiritual da região, além de promover um diálogo entre tradições antigas e o mundo moderno. A culinária peruana é outro reflexo marcante dessa diversidade cultural. Considerada uma das mais ricas do mundo, ela combina ingredientes e técnicas de diferentes regiões e povos. Do ceviche fresco da costa às papas, à la huancaína das montanhas, cada prato conta uma história de adaptação e criatividade. A gastronomia peruana não apenas alimenta o corpo, mas também nutre a alma, conectando gerações através do sabor e da memória. No entanto, essa riqueza cultural não está isenta de desafios. As comunidades indígenas e afrodescendentes frequentemente enfrentam marginalização e discriminação, lutando para preservar suas tradições em um mundo que muitas vezes valoriza o progresso econômico acima da herança cultural. Apesar disso, iniciativas como festivais interculturais, programas educacionais bilíngues e políticas públicas voltadas para a inclusão têm ajudado a fortalecer a identidade desses povos e a promover o respeito mútuo. Para os peruanos, essa diversidade é uma fonte de orgulho e resiliência. Ela simboliza a capacidade de coexistir em meio às diferenças, celebrando tanto o que une quanto o que distingue cada grupo. É uma lembrança de que a verdadeira riqueza de uma nação não está em sua homogeneidade, mas em sua pluralidade. Ao abraçar essa diversidade, o Peru nos ensina que a convivência pacífica e o aprendizado mútuo são possíveis, mesmo em um mundo fragmentado. O Colca Canyon, uma jornada através do tempo e da natureza. No sudoeste do Peru, esculpido pela força implacável dos elementos ao longo de milhões de anos, encontra-se o Colca Canyon,
uma das fendas mais profundas do mundo. Com suas encostas íngremes e paisagens de tirar o fôlego, este cânion não é apenas um marco geográfico impressionante, mas também um portal para a história e a cultura de um povo que viveu em harmonia com a natureza por séculos. Imagine-se caminhando por trilhas estreitas, cercado por paredões rochosos que parecem contar histórias silenciosas, enquanto o vento sopra suave, carregando consigo o eco de tempos antigos. As comunidades tradicionais que habitam as margens do Colca Canyon são descendentes diretos dos Coláguas e Cabanas, povos pré-incas que moldaram o terreno árido com suas técnicas agrícolas inovadoras. Eles construíram terraços de pedra, conhecidos como andenes, que ainda hoje sustentam cultivos em meio à paisagem desafiadora. Esses terraços não são apenas obras de engenharia ancestral, mas também símbolos de resistência e adaptação. Para os visitantes, caminhar por esses campos cultivados é como viajar no tempo, testemunhando a genialidade de civilizações que prosperaram sem máquinas ou tecnologia moderna. O cânion também é famoso por ser o lar dos majestosos condores andinos, aves sagradas para muitas culturas indígenas. Observar essas criaturas imponentes planando sobre o abismo é uma experiência quase espiritual. Mas o Colca Canyon não é apenas um santuário natural. Ele também guarda segredos arqueológicos que desafiam nossa compreensão. Ruínas pré-incas, como as de Uyohuyo, revelam vestígios de cidades antigas que prosperaram antes mesmo da chegada dos Incas. Esses sítios arqueológicos oferecem pistas sobre como essas civilizações organizavam suas vidas. O Festival de Inti Raymi, uma celebração do sol e da vida. No coração dos Andes peruanos, onde as montanhas parecem tocar o céu e o ar é rarefeito, acontece anualmente uma das celebrações mais vibrantes e significativas do Peru, o Festival de Inti Raymi. Este evento ancestral que homenageia o Deus Sol Inti é muito mais do que uma festa. É um tributo à luz, à vida e à renovação. Imagine-se em Cusco, a antiga capital inca, cercado por milhares de pessoas vestidas com trajes tradicionais coloridos, enquanto tambores ressoam e dançarinos movem-se em ritmos hipnotizantes. O Festival de Inti Raymi é uma viagem ao passado, uma oportunidade de testemunhar como os incas celebravam sua conexão com o cosmos. O Inti Raymi marca o solstício de inverno no hemisfério sul, quando os dias começam a ficar mais longos. Para os incas, este era um momento crucial, pois simbolizava o retorno do sol e a garantia de colheitas abundantes. Cada gesto, cada palavra cantada e cada movimento coreografado carrega um significado profundo, conectando-os aos seus ancestrais e ao espírito do sol. Durante o festival, o som dos pututus, trompas feitas de conchas marinhas, ecoa pelas montanhas, anunciando o início das cerimônias. Além disso, iniciativas como workshops e exposições ajudam a contextualizar o festival, garantindo que ele seja visto não apenas como um espetáculo, mas como uma expressão genuína da identidade peruana. O festival nos ensina que celebrar a luz e a vida é uma prática universal, capaz de unir pessoas de diferentes culturas e origens em torno de um propósito comum: agradecer pelo presente e esperar com otimismo pelo futuro. E assim chegamos ao fim desta jornada por 5 curiosidades impactantes sobre o Peru, um país que realmente parece guardar segredos e maravilhas em cada canto. Esperamos que você tenha se inspirado tanto quanto nós ao contar essas histórias incríveis. Agora é a sua vez de participar. Deixe um comentário compartilhando qual foi o momento que mais te surpreendeu, ou se você já teve a oportunidade de visitar algum desses lugares mágicos. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou do conteúdo e de se inscrever no canal para acompanhar nossas próximas aventuras pelo mundo. Até a próxima!